salve, galera do Imersão Podcast. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Imersão. Eu estou recebendo aqui hoje nosso amigo pastor Matheus Gama. Seja muito bem-vindo ao Imersão Podcast, pastor Matheus. Maravilha, muito obrigado, Diego. Para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui. Quero cumprimentar você, cumprimentar também toda a audiência, né? Aos irmãos aí, os amigos que estão nos ouvindo, e que Deus nos dê um bom programa aí, muito abençoado, tá joia? Amém. É um prazer receber o senhor aqui. Eu sempre falo para os convidados, e a mesa de casa, pastor. Maravilha. Sentou aqui, a gente pode falar como se estivesse em casa almoçando, comendo alguma coisa. Que Tá bom. bom? Fica à vontade. Já estou à vontade. Hoje nós temos um tema especial que é o livro, né? A Lista de Débora. É isso aí. Que top, hein, galera? O livro aqui do pastor Matheus Gama aqui. Lançou esse ano, né, pastor? Que mês Foi foi? esse ano, foi logo no começo do ano, em fevereiro, março. Fevereiro. O pastor Matheus lançou esse livro aqui. E eu passeando essa semana pela Estiadec, vi o livro, lembrei, falei, vou comprar. E aí, o que eu gostei do tema em específico já. A lista de Débora, né? Resposta às perguntas que desafiam nossa fé. É isso aí. É uma apologética com a narrativa que o senhor fez aqui. Exatamente. É um livro apologético, né? É um livro que vai fazer a defesa da fé cristã, mas ele tem uma história que nos leva. É uma história atrativa, é uma história que envolve temas policiais, de descobrimento de um crime, coisa e tal. Porém, durante a narrativa, ele vai estar respondendo questões que desafiam muitas vezes aí a nossa fé, né? Principalmente para todo tipo de público, mas muitas vezes para o jovem, né? Algumas questões ali que são confrontadas, ele vai trazer respostas aí para não deixar ninguém com dúvidas. Então, galera, ó, vamos falar sobre a lista de Débora. Pastor, sabe um pouquinho do senhor, então? Sim, tá bom. Da onde o senhor veio, o que Tá. o senhor faz, para onde o senhor pretende ir daqui a um tempo. Maravilha. Vamos lá, e aí a gente já começa falando do livro daqui a pouquinho, belezinha? Muito bom. Se apresente para nós. Matheus, né? Estou como dirigente hoje, dirigindo uma congregação, representando o pastor Paulo no setor do Boa Esperança, ali no Parque Dom Bosco, tá bom? E estamos lá dirigindo a igreja. Sou funcionário público, sou militar há 22 anos também, né? Estamos aí trabalhando. E casado com a Fabiana, inclusive quero aproveitar, né? Não Já faz poderia. teu nome aí, pastor, faz teu nome. Eu falei que enquanto eu estava me preparando para vir para cá, eu escutei o barulhinho da chaleira, ela já estava fazendo café para mim. Eita, coisa boa. Eu não poderia deixar de mandar um beijo, né? Uma bênção que Deus colocou na minha vida, viu? Eu também sou pai da Elisa. A Elisa já tem 24 anos. Do Pedro também 22 anos. E do Gabriel, que tem 6 anos de idade. Aí é Aí, uma bênção. caçulinha, né? Um Caçulinha. presente que Deus nos deu também, Nossa, é né? benção demais. Sou daqui mesmo, né? Sou de Campinas, sou aqui sempre fui daqui mesmo. E é isso aí. E Deus tem dado graça aí para caminhar, né? Show de bola, show de bola. É muito, muito bom ouvir isso. Pastor, como é que Muito surgiu bom. esse livro aqui, a ideia de escrever a lista de Débora? Muito bom. Vamos lá. É engraçado, Diego, que a gente, pela graça de Deus, aí, pela uma oportunidade que o professor Alberto nos deu, a gente está dando aula lá na Esteadec. E os alunos lêem o livro e tal. E teve um aluno até que perguntou, tem um personagem aí, um protagonista, que o nome dele é Miguel. E ele perguntou assim para mim, pastor, o senhor é o Miguel? Né? E aí eu falei para ele, não sou, não conta a história da minha vida. Mas, obviamente, que muitas experiências que eu vivi, a gente acaba colocando no livro, né? Por que surgiu a ideia do livro, Diego? Contando um pouco aí sobre experiências, né? Aproximadamente em 1999, eu acredito que foi 99, eu tinha a pretensão de entrar na Unicamp. Sempre gostei de história, tal. Eu queria fazer, na verdade, assim, o objetivo era, eu queria, de alguma forma, fazer parte daquele ambiente acadêmico de nível superior e tal, e eu fui fazer um cursinho pré-vestibular. O cursinho chamava Cursinho do Sindicato, ficava ali na José Paulino. E era uma classe grande, né? Hoje é até uma outra escola ali, tá? Devia ter uns 80 alunos ali. E a escada era uma escada espiral que descia na classe, tá bom? Tinha um mezanino. E o professor, quando ele desceu, ele parou na escada com uma Bíblia na mão, algo muito parecido com o livro, e ele começou a fazer ataques à Bíblia, né? Falar assim que, olha,
esse livro aqui é um livro que ele foi inventado, por exemplo, alguma coisa assim, eu não me lembro com detalhes, tá? Ele foi escrito e inventado com a intenção de manipular a fé das pessoas. Esse livro ele foi alterado e ele foi moldado de uma forma para dominar aí a cabeça da sociedade na época que ele foi escrito e foi adaptado. Enfim, começou a fazer vários ataques ali à Bíblia. E ali todo mundo jovem, ali todo mundo ficou quieto e tal. E eu lembro desse fato, e isso a gente acaba colocando um pouco no livro. Por quê? Tem um instituto de pesquisa, ele chama Instituto Barnard de Pesquisa da Califórnia, nos Estados Unidos, em que ele fez uma pesquisa, ele trabalha com público cristão, tá bom? Público de igreja e tal. E nessa pesquisa, ele chegou a um resultado que de 70 a 75% dos jovens que ingressam num curso superior, numa universidade ou numa faculdade, jovens cristãos, eles vão abandonar a sua fé. Meu Deus. Ele vai trazer o quê? Muitas vezes jovens que frequentavam a igreja, ia, por exemplo, vou falar do nosso contexto, a Sim, Assembleia sim. de Deus, ia em escola dominical, participava de culto de ensino, muitas vezes filhos de obreiros, filhos de pastores, famílias crentes, quando eles ingressam no mundo, né, no ambiente universitário, é, o ambiente universitário, acadêmico, é um ambiente propício a trazer ideias que muitas vezes vão diminuir, muitas vezes vão desprezar ou até ridicularizar a fé cristã. E qual que é o problema? O jovem ele vai ser bombardeado por professores muitas vezes mais experientes, com mais argumentos convincentes, e eles vão confrontar alguns temas, por exemplo, sobre a confiabilidade das escrituras. Vai trazer, por exemplo, alguns temas sobre o Jesus histórico, né? Jesus nunca existiu, alguns temas assim. Ou se ele existiu, nada sabemos sobre ele. Um filósofo que ele vai falar isso, tá bom? Na época do século XVIII, XIX. E isso é replicado dentro de uma universidade. E o jovem ele vai sair com dúvidas dali. Diego, qual que é o problema disso? Esse jovem ele vai buscar ajuda aonde? Geralmente ele vai buscar ajuda para tentar sanar a sua dúvida com seus líderes, com seus pastores. Se a família for cristã, com os seus pais. E aonde que está um problema? Nós, né, e eu dirigindo igreja, estando nesse mundo, nós estamos muito mais preparados para um aconselhamento pastoral do que trazer argumentos apologéticos. E esse jovem, quando ele tá com a sua cabeça ali, né? Vamos falar assim, ó, é um pequeno riacho de dúvida. Quando ele chega para o seu líder e vai trazer perguntas a qual ele foi confrontado num ambiente, por exemplo, um ambiente universitário. E como eu te disse, né, naquele momento o aconselhamento pastoral ele é ótimo dentro do contexto do aconselhamento pastoral. Então, nesse momento, ele não quer ouvir, por exemplo, olha, permaneça firme na sua fé, o alvo é Jesus. É ótimo esse conselho, mas nesse momento ele quer saber, olha, o meu professor falou que a Bíblia foi alterada com o passar dos anos e que eu não posso confiar. Ele quer uma resposta, porque, como eu falei, esse pequeno riacho, se ele não for respondido, ele pode começar a se avolumar dentro da cabeça desse jovem ou desse adulto, e isso pode se transformar num grande rio volumoso e que pode fazer naufragar a fé, se não for respondido. Você pega, por exemplo, num ambiente acadêmico, né? Immanuel Kant, ele vai falar, o filósofo, ele vai falar, por exemplo, e isso muito é retratado no livro da Nancy Pearce, em Verdade Absoluta, em que há uma dicotomia que é dividido entre aquilo que é sobre a realidade, aquilo que é factual, aquilo que é verdade, que pode ser comprovada, a ciência, ou alguns assuntos que devem ser debatidos numa faculdade, por exemplo, e assuntos que não estão ligados a coisas objetivas, como valores, gostos, e ali ele vai incluir o quê?
a fé, a religiosidade. Então seria mais ou menos assim, quando esse jovem ele ingressa numa universidade ou num ambiente acadêmico, olha, é legal a sua fé, que você crê nisso tudo, mas deixa de lado que agora a gente vai falar de coisa séria. E ele não vai ter espaço para poder, uma abertura, para poder muitas vezes expressar aquilo que ele crê. Ele vai se sentir muitas vezes diminuído quanto àquilo, intelectualmente incapaz de trazer argumentos, e aí ele está em risco, né? Então a ideia de trazer o livro com argumentos apologéticos foi justamente isso aí, Diego. Trazer argumentos reais, argumentos, porque o cristianismo, ele é a única religião que ele pode passar por toda a prova, e isso ele sempre superou todo tipo de argumento. A Bíblia ela nunca perdeu um combate, o cristianismo é a única religião que ela está pautada em argumentos sobre a sua existência ou sobre a sua confiabilidade, argumentos que podem ser buscados em que há evidências que você pode crer como alguma coisa mais palpável. Vou dar um exemplo para você aqui, né? Vamos falar sobre, se você pegar sobre o cristianismo, aonde que tudo está alicerçado, por exemplo, o cristianismo. Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Em outras palavras, ele está falando assim, o cristianismo ele está em pé com a ressurreição, mas se a ressurreição cair, o cristianismo também não tem sentido, ele cai junto. E a ressurreição de Cristo é um fato histórico que pode ser investigado. Sim. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Por exemplo, você pega algumas religiões hoje que têm grande expressão no mundo. Vamos pegar, por exemplo, o islamismo. Vamos lá. O islamismo, a história do islamismo nos conta que, né, que Maomé ele vai receber do anjo Gabriel, um anjo, e que vai trazer lá tudo aquilo que ele depois ele vai descrever, ele vai externar no Alcorão. É algo subjetivo? É. Por exemplo, eu posso chegar hoje para você e falar assim, Diego, essa noite um anjo me visitou lá em casa, que na verdade a gente tem relatos, por exemplo, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né? Sim. Que é mais ou menos isso. Lá na minha casa, esta noite, a noite passada, eu recebi a visita de um anjo e ele me trouxe algumas visões, ele me trouxe algumas revelações, e baseado nisso, eu vou fundar uma nova religião. Vou te dar um exemplo aqui, né? Um exemplo assim. Eu tenho como saber se isso aconteceu ou não? Meu querido, pode ser a minha imaginação, é uma coisa subjetiva. Pode ser não sei, uma visão demoníaca, não sei. Pode ser algo da minha cabeça, pode ser um sonho que, igual a gente fala, né? Sim, Um pratão de macarrão de noite. Feijoada pesada. Feijoada pesada, dorme, teve um sonho. Eu não tenho como comprovar. Eu posso falar, olha, eu fiquei a noite inteira falando com o anjo e aconteceu isso. Você não tem como saber. Sim. Agora, quando eu falo assim, olha, a nossa crença, ela está alicerçada num fato histórico que pode ser comprovado. Ele vai falar em 1 Coríntios 15 que sobre as aparições, ele chega a falar que ele apareceu a 500 pessoas, das quais algumas dormem, mas muitas ainda estão vivas. Em outras palavras, vai lá e pergunta para elas. Exatamente. Você pode, é um fato verificável. Aí você pode argumentar assim, mas espera um pouquinho, como é que eu posso fazer algo verificável se não é uma ciência exata? Porque a ciência ela é um desenvolvimento do conhecimento verificável através de pesquisas, por exemplo. Tudo bem, mas a gente tem a ciência forense, né? Sim. Onde eu posso chegar a ter uma razoabilidade, um entendimento ou evidências de fatos que aconteceram, mesmo que eu não possa repeti-lo. Vamos dar um exemplo? Um crime ocorrido. Sim. A pessoa foi lá, vamos dar um exemplo aqui, ocorreu um homicídio dentro de um quarto. Eu não tenho como repetir isso? Não tenho, mas
Aí chega lá a polícia científica e ela vai fazer as suas investigações e tal, e ela vai chegar a um entendimento muito plausível, com bastante grau de certeza de quem foi o autor, o que o motivou, o que levou a fazer aquilo, como foi que ele fez aquilo, mesmo eu não repetindo, como uma ciência que se repete, uma ciência forense. Então eu tenho dados históricos a qual eu posso chegar num grande grau de entendimento de fatos que ocorreram no passado. O cristianismo, ela é uma religião a qual você pode ir até os dados e chegar num entendimento bastante convincente dos fatos que ocorreram. Isso é interessante, pastor, que aí o senhor traz, pode ficar à vontade. Sim. O senhor traz dados pra gente, eu deixei até o senhor falar à vontade, porque é uma parte introdutória que é muito importante. Isso aqui é Sim. da apologética de meio que o cerne, né? É. E defender as escrituras, né? Na bibliologia, a gente faz muito isso. Sim. É importante pro jovem entender no que ele crê, né? No que ele crê. E Exatamente. os ataques vêm exatamente nesse âmbito, né? Nesse âmbito. Atacas primeiro o livro, a escritura em geral, né? E depois você vem para questões históricas, em relação a Jesus e tal. Exatamente. E aí depois teológicas e ideológicas Sim. e por aí vai, né? Achei interessante que o senhor citou aí desses jovens que se desviam no início da faculdade. Exatamente. No início do curso, o senhor, no caso, foi um cursinho, né? É. Mas na graduação, Na graduação a gente encontra muito isso, né? É. Além dessa questão científica e de argumento, também tem as questões que eu digo com relação aos prazeres, né? Porque o jovem começa a conhecer prazeres também nessa fase, né? Sim. Então, e na realidade americana ainda é muito maior do que é na brasileira, né? O brasileiro ainda trabalha e volta para casa. O americano, por vezes, mora na faculdade, né? Exatamente. E aí deixa a fé de lado, né? Mas nesse ponto aqui, pastor, que a gente chegou agora, das escrituras em si, né? De analisar as escrituras. Sim. Eu estava lendo que existe muito mais provas de que Jesus existiu do que de alguns filósofos da Grécia, né? E a gente tem isso como verdade, já parou para reparar isso? Exatamente. Assim, você tem, o Platão, não, Platão existiu, tá, mas quantos documentos tem sobre Platão? Exatamente. E tem sua preocupação também, você pega Lucas, né, por exemplo, no seu evangelho, quando Lucas vai trazer o nascimento de Jesus ou apresentar ele no templo, ele sempre traz testemunhas para comprovar que aquilo aconteceu. Sim. Que não é algo por acaso, né? Não é só José e Maria que são... Não é uma mitologia que não tem dados históricos que você pode verificar, né? Uhum. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Claro que a gente fala mais sobre o Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento também há os seus ataques à Bíblia, mas ele é mais difícil. Por quê? Porque a tradição dos judeus de conservar e preservar as Escrituras, então fica mais difícil ali um ataque. Agora o Novo Testamento ele já é mais atacado. Você trouxe de forma muito, muito inteligente exatamente isso, Diego. Esquece a fé de lado. Não estamos falando de fé. Vamos falar de comparativos, né? Uhum. Por exemplo, argumentos que a gente vai abordar no livro. A Bíblia foi alterada com o passar dos anos. Como confiar num livro que foi escrito há 2000 anos atrás, por exemplo, o Novo Testamento, de autores diferentes? Como confiar que essa Bíblia que eu possuo, né, que eu levo para a igreja, que eu medito, que eu faço um estudo, como confiar que essa Bíblia que você tem, né, você que tem aí, o jovem que tem a sua Bíblia, como saber, essa Bíblia é exatamente uma cópia fiel do que foi escrito há 2000 anos atrás? Como saber? E isso é muito atacado. E como eu falei, deixando a fé de lado, vamos fazer um comparativo, você mesmo falou. A quantidade de manuscritos são cópias antigas que foram descobertas e que hoje se tem. No livro eu vou citar o dado, que é um dado que a gente buscou em bastante fontes, que também escreve sobre o assunto, que são 5.686 cópias. Porém, o que a gente tem por sites que vão se atualizando já passou de 5.800, porque A arqueologia não para. buscas, a arqueologia, ela não para, exatamente. Então, elas são mais de 5.800. Mas vamos usar esse dado que eu coloco no livro, que foi muito divulgado, né, por bastante livros que falavam sobre o tema. 5.686 manuscritos. Então, você pega, por exemplo, os diálogos de Platão. Poxa, hoje em dia, tudo que se fala de filosofia em qualquer universidade no mundo, eles vão beber da filosofia grega. Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E aí você pega os diálogos de Platão, quantos manuscritos se tem na mão do homem hoje?
7 manuscritos. Meu Deus. E você não chega hoje numa faculdade de filosofia. Não, para tudo, para. Para de falar sobre Platão. Por quê? Porque vocês estão baseados no que ele falou em 7 manuscritos. Ninguém questiona isso. Você vai pegar, por exemplo, o que Júlio César escreveu sobre as guerras, né? As guerras contra a Gália. A gente tem 10 manuscritos sobre o que Júlio César. E totalmente enviesados, são né? poucos manuscritos, quer dizer, né? Do lado do ponto de vista dele, né? Exatamente. E você vai, por exemplo, ver sobre as histórias aí romanas, das guerras, do Império e coisa e tal, e você não vê um questionamento. Olha, pode ser que não seja bem isso. Vamos falar de manuscritos onde a gente tem uma quantidade maior de manuscritos. A Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero é um livro fundamental para o desenvolvimento da sociedade grega pré-Sócrates, né? Antes de Sócrates ainda. E a quantidade de manuscritos são grandes, 643 manuscritos, que é uma grande quantidade. Aí você fala, tá bom. E os manuscritos do Novo Testamento? Eu até coloco aí no livro. Eu não estou falando de 7-1, Brasil e Alemanha. Eu estou falando de você entrar num jogo e o seu time perder de 200-0. 5.800 cópias. É uma quantidade muito grande. Aí você fala, tá bom, quanto mais quantidade de cópia, por que eu tenho mais confiança daquilo que foi escrito? Porque quanto mais quantidade, mais probabilidade de ter divergência. Eu copiei de uma forma, você de outra, o outro copiou de outra. Só que tem um dado tremendo nessa história aí. É que quando você coloca os manuscritos e faz uma comparação desses manuscritos, e quanto mais quantidade de cópias é melhor, e eu vou explicar por quê. Mas quando eu comparo os manuscritos, a quantidade de 5.686, por exemplo, que eu coloco aí, eles são 99,5 coincidentes entre si. Nossa, É uma quantidade muita coisa que coisa. idêntica a todas, né? 99, eu não estou falando de 95, eu estou falando de 99,5%, elas são coincidentes. Uhum. E o 0,5 das divergências, 80% está ligado a erro de ortografia, algumas pequenas palavras. Enfim, nada que comprometa as doutrinas da fé cristã. Então você tem um livro hoje aí, que é a Bíblia, muito confiável do que estava escrito lá atrás, é exatamente a mesma Bíblia que você tem hoje, que você leva para sua igreja, né? Isso é Então incrível, você hein, pastor? pode, é um Isso, dado gente, tremendo. isso é para mudar a vida mesmo. É tremendo esse Isso dado, é né? pra gente ler e isso que eu falo. E o pessoal deita na filosofia como se fosse. Não é que não seja confiável, não é que. Sim. Mas você usar Mas é esse argumento. questionado, né? Mas você usar esse argumento usar o argumento de que a Bíblia não é confiável porque é antiga, porque. Ah, não, Então não, você não. acaba com toda a história, com toda a filosofia, com esse mesmo argumento, né? Isso é um grande problema. É isso E mesmo, aí, Diego. nós temos questões também arqueológicas que vão comprovar também a veracidade da Bíblia, Sim, né? sim. Tem, Os manuscritos do Mar Morto que vem confirmar muita coisa, muita foi coisa. um grande Um descobrimento grande arqueológico. achado e tinha manuscritos muito antigos ali. Só um exemplo aí, um gancho. Por exemplo, o livro de Isaías, Antigo Testamento, tá bom? Será que o livro de Isaías que você tem aí, porque, poxa, o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo, que foi o período em que ele viveu. Então, estamos aí há 2.700 anos atrás, muito tempo, né? Será que é confiável o livro de Isaías que você tem na sua Bíblia? É muito antigo. A cópia mais antiga que se tinha era uma cópia datada por volta de 900 depois de Cristo. Então é muito antiga, né? Então você pega 900 depois de Cristo, poxa, a gente está falando aí de 1.100 anos 1600. atrás, 1.100 anos atrás, E depois de de escrito, hoje, né? E uma cópia, assim, só que assim, será que não houve uma alteração? Porque assim, você pega lá, ele escreveu há 700 anos atrás. Aí você vem, 700, aí, época de Cristo, lá, vamos colocar aí por volta do ano 30, ano zero, enfim. E depois eu tenho mais 900 anos. É muito tempo. Então, será que não houve uma alteração? Porque é uma lacuna de tempo muito grande, sim, né? sim. E aí, ah, temos a história do manuscrito do Mar Morto, né? A história que se fala, né? Que o jovem perdeu as suas cabras ali naquela região. E ao procurar, jogando pedras, né? No interior de cavernas que se tinha, vai escutar o barulho do jarro quebrando.
e acaba verificando que ali dentro daqueles vasos tinham muitos manuscritos. Entre os muitos manuscritos que foram descobertos, em uma das cavernas eles encontraram um rolo que continha todo o livro de Isaías. Eu vou falar os 66 capítulos, mas naquela época, obviamente, a Bíblia ainda não tinha sido dividida por capítulos e versículos. Mas vamos falar, os 66 capítulos do livro de Isaías, encontraram num rolo, e ao abrir esse rolo tinha 7 metros o tamanho do rolo. E aí foi fazer uma datação desses manuscritos. E eles datavam por volta de 200 a 150 anos antes de Cristo. Está muito perto. Muito, muito mais antigo. Quer dizer, eu tinha um manuscrito de 900 depois. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma linha histórica. Eu tenho a minha Bíblia, o manuscrito mais antigo, 900 depois de Cristo, que era o mais antigo. E aí eu encontrei um manuscrito de 200 a 150 anos antes de Cristo, lá atrás. Foram fazer a comparação, se eles são coincidentes. 95% do que está escrito é coincidente. Quer dizer, se tem um livro hoje, aí, o livro de Isaías, que é um profeta messiânico, que vai trazer muitos detalhes. Isso também já é uma evidência também, que a gente vai falar sobre o argumento sobre a existência de Cristo, né, de Jesus. E você pode ter uma confiança que realmente esses escritos, eles são fidedignos ao autógrafo que já não tem mais. Meu Deus. Então, igual você falou assim, o argumento, a sua Bíblia foi alterada. Mesmo que aquela pessoa que está sendo confrontada com esse argumento, ela não saiba, poxa, eu não vou lembrar de falar, olha, peraí, existe 5.686. Mesmo que eu não tenha esses argumentos, eu tenho que pelo menos estar vacinado para falar, opa, pera um pouquinho. Não é bem assim. Porque, por mais que a pessoa seja cética, ela não crê em nada. Eu validar, por exemplo, a Ilíada de Homero, eu validar o Diálogo de Platão, eu validar tantos livros históricos que foram encontrados, e eu entender que foram escritos dessa forma, e eu falar que a Bíblia foi alterada, no mínimo eu estou sendo, eu tô trabalhando com uma desonestidade intelectual. Exatamente. No mínimo. E aí, massa de manobra é quem não acredita, no caso. Porque se você vai trabalhando com esses argumentos aí, pastor, perfeito. Exatamente. Em que gira a história, pastor, aqui do crime? Só não conta tudo pra não dar spoiler. É o spoiler que fala, mas deixa a sedezinha pra galera entender o que aconteceu, que essa investigação até chegar nisso. Maravilha. E depois a gente fala um pouquinho sobre o Jesus histórico, Sim, aí vai avançando. Muito bom. Bacana só falar sobre a história. Fala quando a gente fala de si mesmo, não é bom os outros falar. Eu acho que um dos maiores argumentos sobre o livro que foi um feedback que eu tive, né? Foi uma irmã da igreja que ela falou, pastor, eu comprei o livro e eu li o livro em 1 dia e meio. Ela falou, irmão, isso é bom demais, isso pra mim foi uma maravilha, ótimo porque testemunho. serviu pro propósito, né? Uhum. E aí eu ainda perguntei, mas a irmã tem o hábito de leitura? Eu falei, não, né, é crente, eu leio a Bíblia e tal, mas falar que igual quem tem o hábito de leitura, termina um livro, já pega outro livro e tá sempre lendo. Ela falou, não, eu não tenho. Mas a história, ela me envolveu e eu queria saber e descobrir sobre o homicídio, eu queria saber o desenrolar da história. Como que se dá essa história? Como você falou, o spoiler, né? Sem contar o final, né? Não vai contar o final. Não, só dá aquela sedezinha. Maravilha. A história, ela vai falar, como falei, algumas experiências sobre um personagem fictício, mas eu trago algumas experiências desse personagem, desse protagonista chamado Miguel, que é um jovem cristão, e que cresceu num ambiente cristão, que frequentava ali, eu até coloco que ele foi líder de jovem, era totalmente envolvido aí com as questões de dia a dia, do cotidiano de igreja, família cristã. E quando ele ingressa numa faculdade, ele vai ser bombardeado com esses argumentos, eu até coloco lá o professor argumentando e confrontando a fé desse jovem, e esse jovem não tem argumentos e ele começa vamos falar assim, o barco da fé dele começa a naufragar. E tem uma outra jovem na sala de aula, que aí é o nome do livro, que é a Débora, que também é crente. E toda vez que esse professor, aliás, eu coloquei os professores, né, a maioria deles, traziam um argumento que, olha,
a ressurreição, na verdade, ela nunca existiu. Na verdade, os discípulos eles tiveram alucinações de ver o Jesus ressurreto. É um argumento que é chamado do argumento da alucinação, né? Tem vários, tem o argumento da morte aparente, enfim, tem vários. E quando ele trazia, ela não tinha respostas, mas o que, que ela fazia? Ela escrevia isso numa lista. E ela foi, e essa lista ela foi escrever, então toda vez que confrontava lá na faculdade alguma coisa que deixava em dúvida e ela não tinha resposta, ela ia fazendo uma lista. Mas essa jovem, Débora, ela acaba abandonando, eu coloco ela abandona. E esse jovem aí, esse Miguel, ele se forma, mas ele vai abandonar a fé, tá bom? Eu até coloco lá com a família dele, falando, mas ele abandona a fé. Porém, ele formado em direito, ele vai prestar um concurso, ele vai virar um policial federal, ele vai virar policial e tal. Porém, um dia, ele depois do serviço dele, ele vai estar, coloca até que ele está numa padaria, ele acaba de pegar ali um pãozinho e tal, ele entra no carro de frente, tem uma igreja. E ele vê quem que tá lá na igreja dele com a Bíblia na mão, saudando todo mundo, um dos professores dele, que era cético, que atacava a fé cristã. E ele vai lá e vai confrontar, pô, professor, mas e tal. E aí o professor dele conta um pouco do que aconteceu e dá a lista para ele. Fala, olha, procura responder essa lista. E aí no que ele vai responder nessa lista, também em conjunto, concomitante, lá no serviço dele ocorre um homicídio de um médico e ele tem que desvendar esse caso. Então ele tem duas coisas no livro. Ele tem que responder a lista e ele vai atrás dessas respostas, dividida entre confiabilidade das escrituras, Jesus histórico e evidência da ressurreição. Mas junto, ele vai fazendo a investigação para descobrir quem que matou esse médico, né? Como que ocorreu tudo isso? Esse médico ele era presidente aí de uma grande organização que prestava serviço aí de forma internacional, gerava muito dinheiro e ele começa a ir atrás disso e aí tem todo o desenrolar dessa história, né? Que aí a gente não vai entrar, obviamente, para não falar o final. Porém, ao mesmo tempo que a história vai te envolvendo, você vai tendo as respostas sobre aquilo que coloca em dúvida ou em xeque a fé cristã. Então, essa é a Meu história do livro. Deus, gente, isso é muito bom. Essa narrativa, esse storytelling que você tá fazendo aí, É, você conta uma história de fundo, né? Isso é sim, muito bacana, né? E aí você traz exatamente. questões de aplicação para a pessoa ter uma ideia Exatamente. também. É. E tem um pouquinho do senhor aqui também no livro, como é que é? Tem alguma relação com a sua vida aqui dentro ou não? Então, Ou é sua vida meio que em é, um personagem, como é que é? eu até comentei, né, do aluno lá perguntar lá na STADEC, professor Miguel, algumas coisas assim, igual essa história de confrontar, né, como eu contei, dentro de um cursinho pré-vestibular que acabou confrontando, e sobre todo esses temas, sempre me interessei, sabe, sobre desvendar crime, eu sempre gostei muito de ler, sabe, Diego, até antes de ser, eu não nasci num lar cristão, tá? Na verdade, até o fato de eu querer ingressar numa faculdade, na época eu estava prestando para o curso de História na Unicamp. E aí você pergunta, você queria fazer História? Hoje eu curso até, eu faço a faculdade, né? Mas na época, o que eu queria era entrar naquele ambiente. Olha como que é interessante isso. Quando eu era jovem, eu li um livro, eu não vou nem falar o nome do livro para não divulgar, mas é um livro em que ele tem um viés marxista, um viés que hoje a gente encontra em muitos ambientes universitários. E aquele livro ele mexeu muito comigo e me influenciou muito, né? Como eu falei, não era cristão na época. E após ler aquele livro, aquilo acabou de forma me influenciando. Aí o fato de eu querer fazer um cursinho pré-vestibular e entrar numa universidade, talvez não fosse nem para ter uma formação acadêmica, mas para eu poder estar inserido naquele ambiente a qual eu estava muito envolvido e gostava. Livro influencia pessoas. Claro. Então, o fato de eu querer escrever, trazendo uma história por trás, algumas coisas que têm relação um pouco aí com o que eu vivi, como você falou, né? Foi para de alguma forma também influenciar com a história, mas trazer fatos que realmente são ah, argumentos concisos para a fé daquele jovem que vai ler. Ah, eu gostei do prefácio do professor Alberto, ele fez um Muito prefácio bom. Uhum. tremendo, irmão, né? Na verdade, ele foi uma pessoa de Deus que foi usada aí na minha vida, né? Eu falo até que ele escreveu
professor Alberto escreveu vários livros, né? Eu li 2 livros dele, O Povo de Israel e Geografia Bíblica, Sim, a qual são livros muito interessantes. E, e eu lembro que no dia em que ele foi falar do livro dele, o pastor Paulo falou, não, fala também do livro aí do Mateus. E ele falou até, fez uma propaganda mais do meu livro. Olha a bondade do professor. Ele estava apresentando o livro dele e ele falou mais do meu livro do que do livro dele, né? Foi muita bondade dele. sim, E, e no livro no prefácio do professor Alberto, ele fala algo que ele conduz muito bem o jeito que ele colocou. Ele fala que a história, a narrativa da história do homicídio e a descoberta aí do assassinato total é um fio condutor que vai levando o leitor a, enquanto se envolve com a história, ele ser influenciado por argumentos concisos de apologética. Ele até faz um comparativo, né? Que aí eu tomo pelas minhas palavras. É igual hoje, né? Hoje você pega, por exemplo, um programa de televisão ou uma novela, né? O fato de ter ali o mocinho e uma história romântica e tal, é o fio condutor que vai prender. sim. Porém, por trás ali também está influenciando, principalmente com o que eu posso dizer, com ideias que vão contra a fé cristã. Da mesma Exatamente. forma, por exemplo, o casamento tradicional que a Bíblia defende, vai Sim. falar sobre adultério, sobre aborto, porém a história romântica é o que conduz. E os argumentos que muitas vezes mexem com princípios cristãos estão por trás. Então, esse aí é um contraponto, né? Tem a história aí do homicídio e de descobrir toda a história, mas tem os argumentos aí que vai trazer para o Nossa, jovem, interessante, pastor. né? É difícil, eu sempre comento com os convidados aqui, é difícil a gente abrir uma Netflix hoje, assistir uma série que seja, Netflix, um Amazon Bem, Prime, que seja. sem ter uma ideologia por trás daquilo, né? Sempre tem. Sempre tem, né? É difícil você abrir seu Instagram, por exemplo, hoje, que é uma rede social, sem você lidar com soft porn, né? Que é aquele pornô velado, sabe? Uma mulher dançando Sempre. Sempre. sensualmente, ou mostrando Sempre é jogado um ali, homem né? sem camisa. Sempre é jogado. É isso. Então, e quando você vê uma série, por exemplo, sempre vai ter uma questão de homossexualismo, sempre vai ter uma questão de aborto, questões que ali Sempre. são colocadas como se fossem naturais, como se fossem Do normais, cotidiano, né? no seu cotidiano, e vai É, tirando do jovem cristão a essência, né? Tentando arrancar do jovem cristão aquilo que para nós é de extrema importância, né? Seguir a nossa fé. exatamente. Nossa, muito É, bacana. Essa ideia da história é muito bom. Eu faço um pouquinho disso nas pregações, sempre é costumo. legal, né? Então, Trazer uma ilustração, né? eu sempre vou ali num fiozinho Fundamental. da meada e tento trazer o jovem, quando ele vai se ver, ele já estamos falando de teologia no meio Glória a da. Deus. Porque senão você fica muito cansativo, né? Sim. Porque, quantos livros de apologética não existe aí? 1 milhão. Muitos, 1 milhão. Só que a gente consegue ler exatamente. 10 páginas e para, porque é cansativo um livro de Sim, apologética. e tem que estar introduzido naquele meio para poder entender, né? Exatamente. E aí aqui não, aqui você tem a história de fundo, você Ele vai lidando com acaba. aquilo e vai. Nossa, muito bacana mesmo. Vou pedir um favor pro senhor, pra gente falar Sim, sobre o. Eu não sei nem quanto é esse podcast aqui. Deixa eu só ver. 40 minutinhos. Vamos falar maravilha. sobre o Jesus histórico Tá, e vou fazer um convite pro senhor depois. tá E, joia. sobre a ressurreição. Tá. E depois a gente grava com mais tempo um episódio sobre cada um desses temas aí. Eu acho Ah, bacana. fechou. A gente fala sobre a questão da bibliologia, Tá bom. da cristologia, na parte de Sim, Jesus, e Jesus e as depois também evidências, né? da ressurreição. Pode ser? Depois a gente faz Opa, isso? A gente faz um tranquilo. especial lista de Débora aqui e o pessoal de Fica casa tranquilo. aproveita, Tá tá bom, bom? Show maravilha. de bola. Vamos falar, pastor, um pouquinho de Jesus histórico aí. Jesus histórico, Esse Jesus maravilha. existiu mesmo, pastor? Então, olha que É? tremendo, né? É, pode afirmar com tranquilidade que sim, ele existiu. Ele existiu e, na verdade, né, aí, claro que entra também a fé, né, e existe, né, e está vivo. Mas falando sobre Jesus histórico, vamos lá, né? Um dos argumentos que a gente traz aí no livro. Então a gente tem, por exemplo, a bibliografia, né, a biografia, ou melhor dizendo, a biografia de Jesus, que foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali é uma biografia que eles fazem. Mas vai falar assim, não, mas não vamos falar da biografia. Tá bom. Assim, a gente vai dar todos os benefícios para o cético. Não, mas da Bíblia não, não conta a Bíblia. Então pega as 4 biografias e esquece. Não tem problema. Vamos pegar então
escritores cristãos do primeiro e segundo séculos, conhecido aí como os pais da igreja, né? Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Não, 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 mas esse povo era cristão. Tá bom. Esquece eles também. Tira de lado. Não vamos contar ele. Vamos dar todo o benefício favorecendo o cético. Vamos pegar apenas escritores não cristãos. Se você pegar, por exemplo, do período de Jesus até o ano 150, existe mais relatos escritos por pessoas não cristãs relatando sobre Jesus do que o imperador da época, que é Tibério César. A Meu gente tem pelo Deus. menos 10 citações de Jesus em livros históricos. Você pega Suetônio, enfim, você pega Flávio José, historiadores que não são cristãos, que mencionaram sobre Jesus. Você tem mais do que, por exemplo, o imperador da época. Então se for colocar na balança, se Jesus não existiu, então você esquece, está proibido de falar que Tibério César foi imperador romano. Ele também não existiu, porque eu tenho citações de fontes seculares que falam mais sobre Jesus do que Tibério César. Porém, aí agora a gente vai puxar um pouco. Por que invalidar historiadores cristãos? Só pelo fato dele ele confessar a fé cristã, ele é inválido? Isso vai denegrir a sua imagem? Então, se eu colocar no pacote escritores cristãos e a própria Bíblia, que a gente já falou que é um livro histórico confiável, eu já falei, não é o 7-1 do Brasil e Alemanha, né? Ele vai ser disparado o número de citação sobre Jesus. Então, esse já é um argumento ah, muito forte a favor de que realmente ele existiu. Uma pergunta, vou atrapalhar o Sim, não, senhor não, por aí, favor, fique à nessa, vontade. nessa pegada aí. Assim, tá mais fácil tá muito fácil enxergar Jesus mesmo fora da Bíblia. Então, assim, Exatamente. o jovem, o ateu que pensa assim, ou quem ataca na Bíblia, precisa ter um pouquinho mais de Buscar fidelidade um aí com pouco a mais do história também. conhecimento. Com a história também. Exatamente. É. E a história dá esse auxílio. Gente, então é que a gente fala. Foi o tempo em que a gente achava que a fé era questão burra, né, pastor? É. Ah, E o outra, fé cristão cega. é a fé cega, é isso. É. A fé cega é a fé burra. Porque o cristão, o cristão crê em tudo que o pastor fala. Ou, não, não. Hoje Massa de manobra. você Não. pode ir atrás, tem muito conteúdo atrás disso. A gente não fica discutindo, gente, em livros hoje em dia, só sobre historinha da carochinha. Não, tem muito mais Exatamente. coisa por trás disso, pastor. Então, Aliás, a Bíblia orienta para a gente ir atrás. Ele vai falar em 1 Pedro 3,15, né? Antes, santificai a Cristo em vosso coração e estejai preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Ou também, Jesus mesmo vai falar que devemos buscar a Deus em primeiro lugar, né? Buscar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força, de todo o vosso entendimento. Então não é uma fé cega, é uma fé ao qual eu posso buscar as razões dessa nossa fé, e se você buscar, você vai encontrar. e o grande, o que é o problema, pastor, do nosso jovem? Porque ele tá no meio, às vezes, o pastor, às vezes, mais humilde, né? O senhor é o cara estudado, que escreveu um livro, show de bola. Mas, em geral, 90% dos pastores são Pessoa pastores simples. simples. São Sim. pessoas simples, né? Só que têm sua fé bem estabelecida, que conhecem as questões teológicas, até aí tudo bem. Sim. Só que ele acha que não. Então, quando ele lidar com um professor que é formado, que tem toda Formação uma acadêmica, uma oratória muito boa, então ele começa a lidar com algumas questões aqui. Exatamente. O que acontece muito com o jovem, pra gente continuar a parte do histórico, Sim. pastor, e acho que essa dúvida aí que vamos lá, esse cheque, né, que o mundo coloca em nós, Sim. tentando Essa confrontação com a fé essa cristã. confrontação, é que o jovem às vezes ele tem medo de lidar com essas questões. Sim. A lista de Débora é o contraponto disso, você ir atrás das respostas, né? Exatamente. Porque o jovem às vezes ele tem medo, eu não vou, eu tenho medo, eu não quero questionar, tal. Exatamente. É igual eu falei para você lá, né? Aquela dicotomia do Immanuel Kant, que é relatado muito bem no livro de Anansi Pearce, em Verdade Absoluta, né? Que ele vai falar assim que aquilo que é concreto, né? Trabalhando com a realidade, que é verificável, que é científico, ok. Ela coloca assim, isso faz parte do público. Agora, o que faz parte do privado, que é seus gostos ou a sua fé mesmo, isso tem que ser deixado de lado, né? Agora, como eu falei, a fé cristã, ela está pautada em fatos históricos e verificáveis. Porque
Se a minha crença, ela só fizer parte, é mais ou menos assim, é gosto, então cada um tem a sua e você tem que desenvolver a sua fé de acordo com aquilo que é bom pra você, então isso tá ligado dentro da minha cabeça, isso não é verdade. Uhum. Aquilo que eu creio não é um gosto ou algo desenvolvido em cima do meu intelecto, daquilo que eu acredito. Seria mais ou menos assim. De que adianta eu ter um entendimento ou ter uma fé que para mim ela faz sentido porque ela é agradável, mas ela é falsa? Não adianta de nada. Eu preciso crer em algo que seja real. Senão a gente está brincando. Eu Exatamente. preciso, com certeza que eu tenho que ter a minha fé e eu tenho que colocar ela também em prática. Isso obviamente ocorre, mas a Bíblia te convida, quando fala para você buscar em todo entendimento, que vá atrás, é porque são fatos verificáveis. Você pode ir atrás e ter um entendimento que aqueles fatos realmente ocorreram. Vai atrás. Pode ir atrás. Pode, esse é o Igual eu problema. falei, né? A pessoa Você tem tem medo de. arqueologia, você tem tantos fatos que nos levam a crer. Você pega o primeiro livro da Bíblia escrito, a gente pega Jó, né? Questão Sim, de sim, data, né? sim. Datação. E você vê em Jó ali questionamentos a respeito de quem é esse Exatamente. Deus, porque o justo sofre. Gente, é o primeiro livro, tem vários questionamentos. Então, esse Exatamente. medo de lidar com as questões da vida, de lidar com os desafios que a vida te propõe, né? Sim. Você mergulhando na Bíblia, nos livros que podem te ajudar, nossa, muda a vida, né? Exatamente. E Eu tem que gosto ir muito atrás. do discurso de Gamaliel em Atos 5, Sim. né, que ele vai ver os discípulos ali. Pedro faz uma defesa trinitariana ali de Deus como aquele que é supremo, que deve ser Sim, obedecido, de Cristo que morreu, mas ressuscitou, sim. né, e agora está intercedendo por nós, né? E do Espírito Santo que ajuda como testemunha, né? Ele fala: "Nós não somos testemunhas apenas, o Espírito Santo também é testemunha junto Exatamente. com nós". Ele faz essa defesa aí. Mas Gamaliel, quando pega para si a palavra, ele fala assim: "Olha, analisando aqui, né, se levantou no nosso meio, né, um tal de Teudas. Ele levantou várias pessoas junto com ele e tal. Nós matamos Teudas. Teudas morreu. E aí o pessoal que seguia Teudas, cada um foi pro seu lado. Mingou, né? Mingou. Acabou. Levantou no nosso meio um tal de Judas do Galileu, né? Nós matamos o do Galileu. E o pessoal que tava com ele, tinha 400 pessoas com eles ali, foi todo mundo embora. Se esses homens estiverem falando algo humano, ou seja, se esse Jesus que eles estão pregando aqui for humano, for um simples, um lunático, um herege que seja, pode ficar tranquilo que daqui a pouco eles vão minguar também. Agora, isso foi interessante da parte dele, se o que eles estiverem falando, né, for algo divino, né, e acho que ele começou a reparar dentro da teologia dele aquilo, começou a fazer os cálculos dele, e ele falou assim: aí nós estaremos lutando contra o próprio Deus, não contra esses homens. Então deixa esses homens embora, porque não é uma luta que vale a pena ser lutada, não. E aí são 2000 anos depois de Gamaliel ter falado isso, a gente tá onde? Tá aqui falando sobre a mesma coisa. Exatamente. É muito fantástico isso, cara. É muito. É E, tremendo. e Pedro já defendia isso há muito tempo atrás, né? E o Lucas vai fazer isso em Atos, né? Sim. Lucas, quando em Atos 1:8 também, quando se trata das testemunhas ali, é testemunha de ver mesmo, né? Tipo assim, vocês Exatamente. vão, né? Vão ser minhas testemunhas, né? E não só aqueles que viram, mas nós que estamos aqui hoje sentados, podemos ter certeza de que ele existiu, andou pelas ruas de Jerusalém, curou, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? Isso é ótimo, gente. Uma das coisas que a gente trabalha no texto, né? Sobre, por exemplo, alguns dos argumentos. Os discípulos ali, eles inventaram uma história, escreveram aquelas histórias para manipular a fé das pessoas e coisa e tal. Não tem como. Qual é a vantagem? Para pensar. Se tudo foi uma invenção, o que eles ganharam com isso? Prisão, perseguição e morte. Não vale a pena. E quem eram os discípulos? Poxa, se você verificar, são pessoas simples ali, né, no contexto judaico-cristão, judaico, né? Mas eram pessoas que quando eles eram confrontados, você viam que eles se acovardavam. Por exemplo, quando Jesus ele é pego e ele é Sim. levado à casa do sumo sacerdote e tal, todo mundo foi embora. João acompanhou ele, Pedro acabou indo e tal. Pedro, que era uma das maiores expressões de apoio, né? Falava bastante que ia apoiar, ele nega o Senhor 3 vezes. 3 vezes. Né? Na verdade, para que a gente possa ser até mais pormenorizado, ele nega na primeira, ele jura na segunda e ele vai praguejar. Praguejar é amaldiçoar o Senhor na terceira. Fantástico. Você vê que no momento da cruz,
as mulheres e João estão ali, mas cadê os discípulos? Não tem. Então eu mostro que eu tenho uma natureza que eu tinha medo. Poxa, depois que ele morre, eles vão ficar dentro de uma casa presa porque eles estão com medo ali dos judeus. Porém, quando ele aparece ressurreto e eles vê Jesus ressuscitado, eles ficam tão convictos daquilo. E esses que eram medrosos, eles vão até o final. E todos eles, né? A gente sabe, né? Com exceção de João, que teve sua pena convertida na ilha de Patmos, na qual ele ficou Aham. isolado. Todos eles vão morrer de forma martirizada, não negando aquilo que eles viram. Meu Aí você Deus. pergunta para mim, Diego, alguém morre por uma mentira? Não. Olha, a pessoa pode até morrer por uma mentira, estando convicta que aquilo era uma verdade. Agora, ninguém morre por uma mentira sabendo que era por uma mentira. Porque você pode falar, pera um pouquinho. Você pega em 2001, aqueles radicais islâmicos, eles morreram jogando o avião lá nas torres. Mas eles estavam convictos daquilo que estavam fazendo. Eles não sabiam, olha, isso aqui é tudo uma mentira, tal, mas mesmo assim eu vou fazer. Não, eles tinham uma convicção da verdade. Aí você pega assim, o que eles falam que eles viram? Eles falam que eles viram Jesus ressurreto. Eles não estão falando que é um sonho que alguém contou para eles. Eles falam que eles viram, que É o alguns cara. deles apalparam, Uhum. comeram junto com ele e eles vão morrer convicto daquilo que eles viram. E é complexo, pastor. O mais complexo é que se você pega todos os homens que escreveram o Novo Testamento e Sim, os relatos que nós temos no meio do Novo Testamento de homens que viram o Jesus ressurreto, é que se você faz uma cariação, a história bate. Essa é a questão, né? exatamente. Hoje você pega um crime, quando dois ladrões querem mentir, eu não foi eu, foi ele e tal. Um joga pro Tem algo outro. interessante sobre isso. Hoje mesmo eu tava vendo aquele caso do um crime famosíssimo do Flor de Lis. Até comentei que o senhor estava vindo no podcast no carro, né? Era sobre. Sim, Um dos peritos estava comentando. E ele falou assim: na reconstituição, o que nós fazemos, por vezes, é falar o que a pessoa fala, é a posição que ela estava, né? A gente não sai entregando para ela assim de bandeja: olha, você sim. fez isso. Não, ela vai falando onde ela estava e onde outras pessoas estavam. Porque aí depois você junta as reconstituições de mais de uma pessoa por E vezes e confronta. confronta. Por que que o Matheus falou que estava sentado na cadeira da direita se ele estava na da esquerda? Né? Então, isso não vai batendo. Por vezes, no júri popular, não sei se você já participou de algum, deve ter Sim, participado de vários, sim. a gente se encontra ali no meio do júri e você vê o advogado falando, mas aqui no depoimento, tal pessoa falou que você estava no dia com a camisa preta e deu 3 tiros na vítima. Então, e você fala que você não tem uma camisa preta. Você tem, a testemunha X falou, Sim. mas eu estava na minha casa. Mas sua mãe falou que você não estava lá. Então, assim, em uma cariação, o fato de ter vários escritores, várias testemunhas, uma hora ia dar ruim, né? E ninguém entra em contradição. Olha que Todos viram Jesus interessante. vivo. É muito interessante isso. Um dos argumentos também que é muito colocado é a Bíblia possui muitas contradições, tá bom? Eles vão falar, é um dos argumentos Uhum. cético e tal, para diminuir a confiabilidade das escrituras. Existe um estudo no direito e vai falar sobre o testemunha de júri, enfim, Uhum. testemunha no meio judicial. Que ele fala assim, ó, porque assim, certamente a Bíblia tem pontos que se você não buscar entendimento, você pode ficar achando que há uma aparente contradição. Porém, se você se debruçar em estudar, você vai verificar que não tem. Geralmente, quem fala que a Bíblia tem contradição, ela não estudou, por exemplo, fala assim, tem contradição tal? Me mostra o Não. texto bíblico. E geralmente a pessoa ela só está repetindo aquilo que ela viu em algum artigo, ou viu alguém falou em programa de YouTube, alguma coisa, mas ela mesma não foi estudar para verificar se tem contradição. Geralmente o argumento ele parte daí. Por quê? O que eu ia falar? Essas aparentes contradições. Peraí, era um cego ou era dois cegos? Era um endemoniado ou dois endemoniados? Era um anjo na ressurreição, quando chegaram na tumba vazia, ou dois? Tava de noite ou tava de manhãzinha? Aparentes contradições. Mas olha que interessante, isso a gente está falando de direito moderno que se estuda, tá? Quando a gente vai falar sobre testemunha de júri. O fato principal de algo que seja um crime, tá? Vamos falar de um crime.
O fato principal não pode ter divergência entre as testemunhas. Então, por exemplo, vamos lá. Olha, ele ressuscitou. Sim, todos viram. Olha, ele declarou tal coisa, ou, por exemplo, num homicídio, olha, morreu e a pessoa estava dessa forma. Então, fatos principais não pode haver divergência entre as testemunhas. Agora, se fatos secundários houver concordância exata, há suspeita de conluio. Exatamente. O que é o conluio? Que as testemunhas combinaram o seu testemunho para induzir o júri. Exatamente. E você vai ver que fatos principais na Bíblia não há divergência alguma. Mas fatos secundários, muitas vezes, um parece que viu de uma forma, outro parece que viu de outra. Isso, na verdade, favorece o testemunho bíblico. Então você pega. Eu até eu dou um exemplo no livro e eu também falo muito em sala de aula. Por exemplo, você pergunta, você está dando aula para uma turma lá da classe, para uma turma, e aí eu dou um exemplo assim, aí o aluno termina a aula, bate o sinal, ele sai. A hora que ele sai, alguém vem e pergunta para ele assim, ó, quem que estava dando aula? Ah, o professor Matheus. Qual era a matéria? Introdução apologética. Ele usou a lousa? Usou. Ó, fatos muito fáceis de ser identificado. Aí ele pergunta assim, ó. Que hora que ele liberou a sala? Opa. Vamos supor que a aula termina às 10h30 da noite. Ah, foi logo depois. Deve ter liberado umas 10h33. Né? Foi logo depois. Uns 2 minutinhos depois. Porque ele bateu o sinal e terminou de falar. Tá bom. Quantas pessoas tinha na sala? Ah, por exemplo, a sala cabe 30 pessoas. Ah, tava quase lotado. Devia ter umas 30. Tá bom. Saiu, vai embora. Aí, vem vindo um outro aluno. Opa, para um pouquinho. Você teve aula agora? Teve. Quem estava dando aula? Fato principal. Professor Matheus. Bateu. Matéria do quê? Introdução apologética cristã. Ele usou a lousa? Usou. Tudo fatos principais. Aí eu falo assim, que hora que ele terminou a aula? Ah, depois que acabou ele ficou uns minutinhos lá, deve ter ficado uns 10 minutos com o povo. Poxa, já não tava. Um falou uns 5, outro falou uns 10. Quantas pessoas tinha na classe? Ah, cabe 30 pessoas, mas eu vi que tava faltando o fulano e ciclano, então devia ter 28. Opa. Fatos secundários não estão batendo exatamente, mas isso favorece o testemunho. Claro. Eu trago fatos principais que batem, mas fatos secundários, muitas vezes, por exemplo, a gente pega lá, foi um cego, o nome dele era Bartimeu, ele era filho de Timeu, eu estou dando detalhes sobre esse cego. Aí o outro vai relatar, o outro biógrafo, né, Mateus, Marcos, Lucas, o outro biógrafo vai falar assim, ó, que eram 2 cegos, mas não dá detalhe do primeiro. A divergência, não. Porque aquele que falou que tinha um, ele não tá na Bíblia isso. Tinha apenas um. Isso não tá na Bíblia. Ele fala que tinha um cego. Então, mais um exemplo que eu coloco de forma prática, Diego. E a narrativa é importante também, pastor, porque assim, depende do objetivo também do escritor, porque às vezes ele quer focar naquele cego chamado Bartimeu. Falou tudo, irmão. E não interessa se tinha 10 cegos lá, ele quis focar em um. Ó, você sai lá de um local e alguém pergunta para você assim, ó. Vou usar algumas pessoas que a gente tem muito carinho. Vamos lá. Tá, você sai da Esteadec ali, ou sai da igreja, e bem na saída da igreja você encontra, por exemplo, o pastor Paulo, o professor Alberto e o pastor Eduardo, vamos supor. Só que o pastor Paulo vem, ô Diego, tal, ele conversa com você. Aí você sai, vamos supor que eu e você trabalham na mesma empresa. Aí algum colega da empresa fala assim, você fala, ontem eu fui na igreja, na saída eu falei com o pastor Paulo, ele perguntou como é que tá o podcast Imersão, a gente bateu um papo mó legal lá, tá bom? Tá bom. E eu também fui na igreja. E eu saí logo depois de você. E eu encontro esse mesmo colega da empresa. Ô, tudo bom? Tudo bom? E aí, você foi na igreja? Fui. Bem na saída, eu encontrei o pastor Paulo, o professor Alberto e o pastor Eduardo. E tem mentira aí. Ele falou que encontrou o pastor Paulo e ele falou que ele encontrou o pastor Paulo, o professor Alberto. Você vê que não tem mentira. Você deu ênfase para o pastor Paulo porque vocês conversaram mais, falaram mais sobre alguns assuntos. E eu já falei de forma geral. Veja que você não falou, olha, na saída só estava o pastor Paulo e eu falei apenas com ele porque não tinha mais ninguém lá. Isso não existe. Aí seria uma Entendi. contradição.
Isso na Bíblia não tem momento algum. É o que a gente fala, a gente lidar muito com a parte. É lógico que existe uma inspiração divina do Espírito Sim, Santo nos que escritos, direciona, né? direciona você, só que são homens escrevendo. Então, assim, e isso não invalida, né, pastor? Muito pelo contrário. Não, Esses pelo contrário. detalhes são o que dão a Na veracidade pro verdade, texto. enriquece. Enriquece, exatamente. E é bem, nossa, é Exatamente. um ponto de vista muito interessante sobre esse tema, né? É, Pra quem nunca leu um livro de apologética, talvez fica perdido, né, pastor? Mas é, olha a importância de comprar, gente. Lista de Débora, pelo amor de Deus. Faça é, esse. Tá, vamos pro último ponto aqui, pastor, só pra gente sim, finalizar. E a gente claro. vai marcar pra fazer. Eu quero esses temas Maravilha. aqui depois, A um por um. gente A gente fragmenta marca um ele dia ali. aqui. Tem um amigo nosso, o doutor Marcelo Rossi, também, a gente traz ele aqui, que é Muito muito bom. bom de teologia também, e advogado também. E ele é um cara bom pra gente falar sobre isso. Vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Por que eu Maravilha. deveria acreditar nisso, pastor? Muito bom. Vamos lá. Por que que é um fato histórico? Porque é um fato verificável, né? Como a gente havia falado aqui durante esse bate-papo nosso, ninguém morre por uma mentira sabendo que é mentira, tá bom? Eu coloco até no livro, eu vou citar um livro do professor e pastor Josh McDowell, em que ele vai falar sobre. Que é um mestre, né, de É o apologética. mestre, mas é tremendo. Ele vai falar um pouco. é, ele vai falar sobre o caso do caso Watergate. Ele escreve o livro, ele vai falar do Charles Colson, que também tem livros escritos de apologética, por sinal. E ele vai falar, ó, como pra gente entender que ninguém morre por uma mentira. O caso Watergate, né, que para quem não sabe, na época do presidente Richard Nixon, Uhum. ele tava buscando a reeleição e ele era do partido republicano. E no hotel Watergate há uma invasão no escritório dos democratas, lá onde eles vão buscar papéis e coisa e tal. Porém, a Polícia Federal, o FBI, vai flagrar e vai prender essas pessoas, tá bom? A partir daí, durante as investigações, quem eram essas pessoas que estavam lá dentro do escritório dos democratas buscando, tirando foto, pegando documento? Eram pessoas muito ligadas ao presidente Richard Nixon. E a partir do momento em que é comprovado que ele começa a trazer dificuldade para as investigações, ele acaba renunciando, tá bom? De forma bem simples, né? Falando sobre esse caso. Quem eram essas pessoas que estavam envolvidas nessa invasão ao escritório ali dos democratas? Eram pessoas braço direito, pessoas que estavam junto e misturado, como se fala hoje em dia, eram pessoas que iam ter cargos dentro ali Claro. junto com o Uhum. presidente Nixon. Eram pessoas realmente de confiança dele. Afinal de contas, estavam fazendo coisas que colocavam em risco a reputação do presidente. Mas a partir do momento em que eles são pegos, o que envolvia o risco deles serem pegos? Pagar multa e, no máximo, uma prisão de alguns meses. Porém, a hora que começa a apertar, todos eles vão delatar um ao outro. Olha, eles não vão dar continuidade para mentira. Eles abrem o jogo. Ó, não, se você não abrir o jogo, era uma delação premiada ali, você vai pegar tanto tempo, tanto valor Sim. de multa e vai pegar tal. Não, então peraí, foi, ó, realmente o presidente estava envolvido e era pra gente fazer isso, era pra gente coisa e tal. Então todos eles abrem o jogo e contam tudo. E o que estava em jogo ali? A vida deles? Não. Prisão, tortura e morte? Não. Uma multa e, para alguns, um pouco de prisão. Então, o que está em jogo a ressurreição e eu contar que aquilo realmente ocorreu? Eles poderiam ser presos e a gente vai ver que é o que vai acontecer. Torturados, mortos e eles vão até o final. Diego, se fosse tratar de uma mentira, qual era a vantagem de eu continuar? Olha, vamos falar, já que ele foi um bom mestre, vamos continuar com essa mentira. Ele morreu, a gente vai lá e rouba o corpo e a gente toca pra frente essa mentira. Tá bom, mas só pra falar, ó, Pedro já morreu, André já morreu, olha, Tiago já morreu e ó, já entraram na tua casa, acho que vão te pegar. Qual a vantagem de eu continuar com essa mentira? Nenhuma. Não era um clube social que você ia ali, fazia parte do clube, da Luzinha. Não, cara, isso é muito Era sério. Era sério. muito sério. Exatamente. Você Os tinha. caras hoje em dia, você vê que escondem grandes verdades. Você viu? Esse dia teve a delação premiada do. Não sei se não chama delação premiada, delação, né? Uma delação Daquele caso, premiada. do caso Marielle. Do caso Tá, Marielle, tá. que o Rony Lessa, né? Tantas coisas estão Isso, descobrindo, né? isso. O Rony Lessa entregou uns caras grandão aí, né? Mas e quem seguraria um. Entregou porque sabe Exato. Na que. verdade, acaba vindo à tona de uma hora a outra, não tem como. Exatamente. Ainda mais envolvendo
você contar a verdade, benefícios, e você manter a mentira, problemas muito graves, e naquela época era a morte, tá bom? Uhum. Então, como não tem como tocar pra frente que ninguém sustenta uma mentira e morre por uma mentira sabendo que é mentira, o que ao longo do tempo começou a ser atacado? Não, tudo bem. Ocorreu realmente o fato, porque a gente vê historiadores falando que ocorreu morte e tal. Então, o que vai ser colocado? Vai tentar divergir o fato em si. Olha, tudo bem, eles tiveram convicção, mas não foi bem isso que aconteceu. E aí a gente vai ver ao longo da história algumas teorias alternativas a respeito da ressurreição. Por exemplo, né? Vamos lá. A teoria da morte aparente, ou a teoria do desmaio, também foi desenvolvida aí por volta, se eu não me engano, do século XVIII, a teoria do desmaio. Que seria o quê? Não, tá bom, já que eles foram convictos e tal, ninguém iria morrer por uma mentira, então tem alguma outra explicação. E aí eles vão dar teoria alternativa. Vamos falar só, por exemplo, a teoria da morte aparente ou a teoria do desmaio. Jesus não morreu. Jesus, na verdade, ele acabou, do causa do seu intenso sofrimento e machucados, ele acabou desmaiando e foi entendido que ele havia morrido, tiraram ele da cruz, entregaram ali para José de Arimateia e Nicodemos, que enterraram ele ou colocaram ele na tumba. E depois de 3 dias, como ele não havia morrido, ele ressuscitou, ele acordou nesse período em que ele estava, saiu e se apresentou para os discípulos como se ele tivesse sido ressuscitado. Por isso que eles divulgaram, olha, ele morreu e ressuscitou, mas na verdade ele não morreu. Alguns problemas com essa teoria, tá bom? A gente vai relatar no livro. Primeiro, quem eram os romanos? Os romanos, eles eram peritos na morte por crucificação. Não foram eles que inventaram, né? Os historiadores vão falar que isso veio do Império Persa, foi dando continuidade no Império Grego, e os romanos adotaram isso como pena de morte. E eles eram peritos, eles eram militares. Se por um acaso eles não concluíssem a crucificação com morte, o soldado ali pagaria com a própria vida. Claro. A gente vai ver isso num relato, por exemplo, de Atos, aonde o carcereiro, que ali a gente sabe que não era um carcereiro da Polícia Civil, ali era um militar romano, Sim. em que ele entendeu que os presos poderiam ter fugido, e ele preferiu se matar com a espada do que ser o quê? Levado à cruz, que era uma morte vexatória. Tanto que posterior haverá leis romanas que falam que nenhum cidadão romano poderia ser morto por morte de cruz, porque era uma morte muito vexatória, muito humilhante para um cidadão romano passar. Uma morte digna era cortar-lhe a cabeça, que foi depois que vai acontecer com Paulo, né? Os historiadores vão nos falar. Então, para que seja validado a morte aparente ou esse desmaio, os romanos teriam que ter se confundido. Algo muito difícil, porque a morte por cruz era uma certeza que ele iria morrer. Não só os romanos teriam que ter se confundido, os inimigos teriam se confundido, mas também os amigos de Jesus. Por quê? Porque ele foi levado por José de Arimateia e por Nicodemos, que vão embalsamar ele, e eles também teriam que ter se confundido que ele só estava desmaiado. Tudo bem. Além disso, ele teria que ter ficado 3 dias após de ter sido, né, flagelado, transfixado com uma cruz, ficado sem nenhum tipo de assistência médica dentro da tumba por 3 dias. Difícil. Outra coisa, ele teria que ter uma força muito grande, todo machucado, com seus pés furados, para remover uma pedra, passar pela guarda romana sem ser visto, se apresentar para os seus discípulos todo fragiado, todo machucado, e os seus discípulos, ao ver ele, teriam que crer que ele era o Cristo triunfante que venceu a morte e ressuscitou. Fato que não ocorreria. Ele ia falar, olha, o que você não é o Cristo ressuscitado, o que você está precisando é de um médico, vamos te levar daqui. Porque não bate essa história. Eu não estou falando de fé. Se você olhar só pelos fatos, as evidências desses argumentos, eles não se sustentam. Força essa amizade demais, né?
Força, Falou muito bem. Força a amizade. força a Gostei. amizade. É, não, porque, no Né? geral, eu tô dando risada até dessa questão, porque tem uns argumentos que Eles não vão se não vão sustentar. sustentar. Exatamente. Aí eles iriam morrer para falar: esse foi o Cristo que venceu a morte. Não, meu amigo, você está precisando ir para o médico, você está É, todo machucado. exatamente, Não exatamente. bate. E são muitas teorias a qual você analisando cada uma delas, você vai chegar à conclusão que aquilo que eles anunciaram que realmente ele ressuscitou é das teorias, vamos colocar como teoria, mais plausível, mais razoável para você entender que o fato realmente aconteceu. Ó, nossa, esses temas São são tremendos, extraordinários. Extraordinários, exatamente. são fantásticos. São temas que, quando eu pego um livro de apologética, eu vou dar uma lida, alguma coisa, um Nos sistema. envolve muito, né? Envolve demais. E a cristologia é apaixonante, né, pastor? A É cristologia. apaixonante, exatamente. Apologética, cristologia, aqui tem bibliologia também. É muito completo seu livro, hein, pastor? É bacana. 200 A gente vai paginazinhas. falar sobre muita coisa, vai falar sobre, por exemplo, né, não me estendendo, mas vai falar, por exemplo, fatos embaraçosos envolvendo os discípulos. Ah, Diego, vamos supor que eu vou escrever um livro sobre mim. Por quê? Porque os autores da Sim, Bíblia, eles se incluíram nas sim, narrativas. sim. Então eu vou escrever algo a qual eu me coloco como participante. Há uma tendência natural de eu me exaltar, de eu falar bem de Claro. mim. E você vai ver que, por exemplo, na biografia, né, que Mateus, Marcos, Lucas e João, a qual os discípulos se incluem, eles vão falar algo sobre eles que não é só algo embaraçoso, é algo vexatório e até humilhante. Mas eles incluem, isso é um argumento que o que realmente eles escreveram era a verdade. Verdade. E era importante, né? Trazer Relatar os fatos, algo vexatório para tratar de. exatamente, O né? próprio Evangelho de Marcos, Pedro provavelmente foi aquele que citou, né? Ditou ali. E Poxa tem vida, ele muita vai coisa sobre falar Pedro. muita coisa. Ele vai falar: olha, contigo eu vou até a morte. Todos podem te abandonar, todavia eu não te abandonarei. E aí ele vai negar por 3 vezes. A gente sabe que Marcos escreveu o evangelho dele, a biografia, baseado no que Pedro falou para ele. Ah, Por que que Pedro ia colocar essas coisas que denigrem a imagem de Pedro? Mas ele mandou colocar. Isso são fatos que nos dão uma confiabilidade dos fatos que ocorreram. pastor, eu não vou nem falar muito mais sobre isso Ah, aqui, porque eu quero que o senhor volte para a gente falar sobre esses não, 3 temas maravilha. aí. Tá Já prepara uma bom. data depois na sua agenda lá, que a gente sabe que Fechou. é bem corrida, mas eu quero esses 3 temas aqui. E para você comprar, onde pode comprar, pastor, o livro? Muito bom. Olha, na Esteadec, né? Da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, lá a gente tem o livro disponível, tá bom? E também nos procure aí nas redes sociais, tá joia? Como tá o Instagram do senhor lá? No Instagram tem também, Matheus lá Gama é mesmo? Mateus Gama, PB Mateus Gama, lá na bio tem lá o contato, tá bom? Entre em contato conosco, que aí a gente, se for fora, a gente também envia, não tem E, problema gente, não. um preço super justo. Tá R$ 40 ainda? R$ 40, Gente, R$ 40 é um preço muito justo. Ser do Brasil inteiro, que quem quiser Pronto, comprar, tal. Daqui a pouco a gente alcança o exatamente. Brasil inteiro em imersão aí. E esse livro aqui, A Lista de Débora. Algum recadinho, alguma coisa, pastor, mais? Maravilha. O recado é, ah, talvez aquele que hoje está ingressando num ambiente acadêmico, que foi o que a gente falou, talvez você, ao procurar, você não tenha todos os argumentos. Mas o que que a gente precisa? A gente precisa se vacinar. Olha, aquele que está indo para lá, né? Teve até uma fala do pastor André Valadão, ele até tocou nesse assunto. Olha, o jovem cristão que vai para a faculdade, tal, toma cuidado, tal. O conselho que eu falaria: vá, a gente tem que ir mesmo, tem que buscar conhecimento, tem que ir para a faculdade. Eu acho que tem. Porém, se vacine, né? Tem alguns argumentos, por exemplo, não tem como eu sustentar que a evolução é uma verdade e sustentar que Deus criou cada ser conforme a sua espécie. Não é nem uma questão de crença, é uma questão de lógica. Ou a evolução é verdade, ou Deus criou cada ser conforme a sua espécie. Não é uma questão de crença, é uma questão de lógica. Eu tenho duas coisas que são divergentes e as duas não podem ser verdade. Então eu tenho que buscar o quê? Vá buscar conhecimento. Temos muitas literaturas, livros que falam sobre esses temas. Busque conhecimento, se vacine, para que você possa ter os argumentos para defender a sua fé. Vale a pena e é um mandamento da Bíblia, tá bom?
Fantástico, fantástico, pastor Matheus. Muito obrigado, viu? Maravilha. Obrigado por compartilhar com a gente esse momento aqui, por tirar um tempinho pro imersão. E vamos marcar nessa conversa aí. Eu quero falar sempre mais depois na área de teologia nossa aqui. Vai ser muito bacana. Pega sua xícara aí, pastor. Maravilha. Um abração. Imersão aí, ó. Superfície não é o bastante. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Isso aí,